Bom dia, irmãos. Que alegria estar aqui com os irmãos. Privilégio mesmo poder estar aqui. Eu quero começar esse tempo orando ao Senhor, clamando a Ele. Vamos fazer isso juntos, irmãos? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, por favor, Deus, nós vimos até o Senhor, Deus, primeiro de tudo para confessar nossa incapacidade. Deus, nós somos incapazes, nós não temos em nós o que é necessário para gerar transformação em nossas próprias vidas, muito menos na vida dos outros, Deus. Por isso nós suplicamos a Ti que esses próximos minutos, Deus, não seja um exercício humano, Pai. Não seja um exercício humano, porque se for, será vazio, será sem vida, será oco. Mas nós suplicamos que nessa manhã o Teu Santo Espírito possa agir nesse lugar, Deus. Que Ele haja com poder, que Ele haja de forma sobrenatural, Deus, através da simples e fiel pregação da Tua palavra, Deus. Por favor, fala com o Teu povo. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, pastor Leandro, cara muito gente boa, né? Ele me deu aí um tópico muito tranquilo para falar, né? A soberania de Deus na salvação, né? Algo bem tranquilo. Fui eu que fiz apagar o telão ou não? Não? Não fui eu? Tá. Ele me deu esse tópico muito tranquilo para falar, soberania de Deus na salvação. Um tema que quase não gerou debate ao longo da história da igreja, não é? Um tema muito de boa. Por exemplo, são só essas pessoas aí que debateram, escreveram e falaram sobre o assunto, não é? Pessoas assim, que não estudaram muito, quase não sabem do que estão falando, né? Foram debates tranquilos ao longo da história da igreja. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto que não tem controvérsia nenhuma quando nós estamos orando e quando nós estamos cantando. Porque quando estamos orando, todos nós oramos, Senhor, salva o meu amigo. Não é isso que nós fazemos? Porque reconhecemos que é Ele quem o faz. E quando cantamos também, cantamos que Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Mas quando vamos para a academia, quando vamos para o debate teológico, é ali que encontramos as grandes discussões. Meu objetivo aqui não é fazer uma discussão teológica, meu objetivo aqui não é fazer uma palestra filosófica sobre o assunto, eu só quero gastar alguns minutos com os irmãos, olhando para duas passagens do texto de Éfeso. Duas passagens que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Algumas das minhas passagens favoritas nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa pensar um pouco sobre esse tema, a soberania de Deus na salvação. E para começarmos, eu acredito, irmãos, que nós precisamos lidar com duas questões. Essas duas questões que estão aí. A incapacidade do homem natural e a graça como fator essencial para a salvação. Antes de olharmos para a soberania de Deus, nós precisamos olhar para a salvação. O tema é a soberania de Deus na salvação. Mas antes de olharmos para a soberania, nós precisamos olhar para a salvação. Porque, irmãos, a depender do evangelho que você pregar, a doutrina da soberania de Deus não faz o menor sentido. Dependendo do evangelho que você for pregar, dependendo da mensagem que você for pregar, a doutrina da soberania de Deus não fará o menor sentido. Dependendo da sua antropologia, a soberania de Deus não fará o menor sentido. Dependendo do que você crê sobre quem é o homem, não fará o menor sentido dizer que é Deus quem escolhe quem irá ser salvo. Por isso a gente precisa pensar sobre isso. Esses dois temas, incapacidade do homem natural e a graça como fator essencial para a salvação. Seria o homem natural incapaz de cooperar com o processo de salvação? Será que o homem natural é incapaz de cooperar com a mínima parte que seja com o processo de salvação? Será que a graça de Deus, ela é fator fundamental para que alguém possa ser salvo? E eu queria tentar responder
essas perguntas olhando para o texto de Efésios capítulo 2. Peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos andar por elas, pelo texto de Efésios 2, tentando responder algumas perguntas. A primeira pergunta que nós precisamos responder nesse texto é: quem é o ser humano natural? Quem é o homem? Como é que o homem nasce? Quem é o ser humano que ainda não conhece a Deus? Qual é a realidade dele? Onde ele vive? O que ele come? Vai ser um Globo Repórter sobre o homem, não é? E o texto da palavra de Deus, lá em Efésios 2, começa nos dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo parece meio pentecostal aqui, começa a falar de diabo, desses negócios aí, não é? E ele diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Irmãos, vocês conseguiram responder a pergunta: quem é o homem? Vocês conseguiram olhar para o texto bíblico e ver qual a condição do ser humano natural? Acompanhe meu raciocínio e veja se eu estou errado, ou se o texto está falando isso mesmo. Fica olhando para a tua Bíblia aí, porque se eu falar alguma coisa que não está na tua Bíblia, me joga fora, me catapulta, não é? O texto nos diz, primeiro de tudo, que o ser humano ele está morto. Ele está morto, irmãos. E nesse primeiro sentido nós já vemos que a visão que Paulo traz de quem é o ser humano natural é diferente da visão que muitas igrejas evangélicas têm sobre o ser humano. Muitas vezes você encontra nas igrejas evangélicas uma visão positiva do ser humano. O ser humano é alguém essencialmente bom. Ele só está um pouco perdido. A sociedade agiu sobre ele e trouxe perdição nele, mas ele é essencialmente bom. Paulo está dizendo que o ser humano está morto, mas não apenas morto. Acompanha no texto, porque se eu falar bobeira, aperta o botão que eu caio aqui no alçapão. Ele é escravo. Ele não é só morto, não. Ele é escravo de pelo menos 4 coisas. Primeiro, ele é escravo da cultura caída na qual ele vive. Ele é escravo da cultura caída. O texto nos diz, no verso 2, que nós seguíamos a presente ordem deste mundo. A ideia dessa palavrinha seguíamos é essa, é de alguém escravizado por, é de alguém que está dominado por. O ser humano natural, ele está dominado pela cultura caída ao seu redor. Mas não apenas por isso. Ele também está dominado por quem? Pelo príncipe do poder do ar. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é este? Pode falar, irmãos. Satanás. O ser humano natural, de acordo com o apóstolo Paulo, ele é escravizado pela cultura caída, ele é escravizado pelo próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Mas não apenas isso. No verso 3, nós vimos que o ser humano natural, ele também é escravo de mais 2 coisas. As vontades da carne dele, aquilo que a carne dele anseia, e os seus desejos e pensamentos. Irmãos, às vezes é passada uma ideia de que o ser humano natural, o ser humano perdido, o ser humano sem Cristo, é um náufrago, que está à deriva no oceano, nadando, não é? E aí,
Você está passando com o seu barquinho e você pega Cristo, que é a boia, e você joga Cristo para ele nada até Cristo, agarra Cristo e você puxa ele para dentro do barco. Irmãos, essa é uma ideia que não tem como ser harmonizada com o que Paulo está falando sobre o homem aqui em Efésios 2. A imagem que Paulo está nos passando sobre quem é o homem em Efésios 2 não se harmoniza com esse ideário, com essa ideia popular do homem perdido. Você lembra daqueles desenhos de desenhos americanos que o prisioneiro, ele tinha uma bola presa no pé dele? Lembra? Aquela corrente com aquela bola de ferro. A imagem que o apóstolo Paulo passa para a gente aqui do ser humano não é um náufrago nadando ali no oceano, esperando para agarrar algo que ele quer, ele anseia. A imagem que o apóstolo Paulo passa é de um homem no fundo do oceano, morto e com os seus 4 membros amarrados a uma daquelas bolas de ferro. A cultura caída, o diabo, a carne, os desejos e os pensamentos. Ele está preso, ele está morto, ele não tem o que fazer para se salvar. Ele não tem como resolver o seu próprio problema. Veja o que Calvino fala sobre a vontade do homem. Ele diz assim: se aceitarmos que os homens, sem a graça, no entanto, têm alguns impulsos para o bem, ainda que insignificantes, que resposta daremos ao apóstolo que nega sermos idôneos para pensarmos sequer em algo? O que replicaremos ao Senhor que sentencia por intermédio de Moisés que toda a imaginação do coração humano é unicamente má? Assim, irmãos, não existe no homem natural a capacidade de querer o bem. Não existe no homem natural a capacidade de querer Deus. Ele está morto. Já viu morto querer alguma coisa? Quando alguém tem uma parada cardíaca, você fica lá falando com ele, até ele acordar? Você fica lá falando assim: acorda, vai, você pode, você consegue. Vamos, faz seu coração bater de novo. É isso que você faz? Eu espero que não. Quando alguém tem uma parada cardíaca, você liga para o SAMU. Aqui chama SAMU também. Você liga para o SAMU, para que os paramédicos venham e ressuscitem aquela pessoa. Não é isso que você faz? Eles vêm, eles fazem. A ação é deles. Por quê? Porque o cara com parada cardíaca está morto e não tem condições de salvar a si mesmo. Ele é incapaz. Ele não consegue. É maldade você esperar que alguém ali tendo uma parada cardíaca consiga salvar a si mesmo. Irmãos, o homem imaterial, natural, não tem vida. Ele foi escravizado pelo mundo, pelo diabo, pela sua própria carne, por seus desejos e pensamentos, e por natureza. Veja, por natureza, esta é a condição do homem. O vermelhinho não ficou bom, né? Não dá para ler direito. Por natureza, o ser humano é merecedor da ira. Veja, não está ligado a algo que ele fez. Está ligado a algo que ele... Quando Paulo fala, por natureza, merecedor da ira de Deus, essa ira não está ligada a algo que o homem fez, está ligada a algo que o homem é. É quem ele é a natureza dele. Morto, escravo do mundo, do diabo, da sua carne, de seus desejos, pensamentos. Mas além disso, o ser humano, segundo essa última frase aí do versículo 2, ou do versículo 3, está errada a referência ali, do versículo 3, o ser humano também é um condenado. Condenado. Deus já julgou o ser humano. Não é isso que o texto nos diz?
por natureza merecedor da ira. Ele já é um condenado, Deus já julgou o ser humano e o condenou. Já deu a sentença. A sentença é a ira de Deus, a justa ira de Deus. Existe algum ser humano na face da terra que pode levantar o dedo e dizer: Deus, a sua condenação contra mim é injusta? Assim, irmãos, Paulo deixa clara a incapacidade do ser humano de querer Deus. Veja, isso não significa que o ser humano seja incapaz de querer um Deus. Não, pelo contrário. Como seres adoradores que somos, sempre buscamos algo ou alguém para adorarmos, para encontrarmos sentido, realização, propósito, identidade. Pastor Tiago falou sobre isso aqui ontem, não é? Aquelas lacunas que você preenche com "se ao menos eu". Aquilo é o teu Deus. Aquilo é o teu Deus. O ser humano natural está sempre fabricando esses deuses. Está sempre fabricando esses deuses. Mas somos naturalmente incapazes de buscarmos o Deus que nos criou. A quem nosso pai Adão rejeitou. E contra quem nosso pai Adão se rebelou. Uma pergunta aos irmãos. Até aqui, os irmãos conseguiram ver alguma boa notícia para a raça humana? Tem alguma boa notícia nesse texto? Nós só temos más notícias. Más notícias. Mas graças a Deus, o texto não termina aqui. O versículo 4 começa com uma conjunção adversativa. Irmãos, louvem ao Senhor pelas conjunções adversativas da palavra de Deus. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele vai mudar. Quando tudo na Bíblia está indo ruim e vem uma conjunção adversativa, se alegre. Agora, quando tudo está indo bem e vem uma conjunção adversativa, irmão, fique veiaco, fique esperto, porque vem chumbo grosso, não é? Mas louvado seja Deus. Ele vem com essa conjunção adversativa e agora, Paulo, que está estruturando um raciocínio, ele já apresentou o ser humano e agora ele apresenta um novo personagem nessa história. Esse personagem é Deus. Temos só dois personagens aqui nessa história. O homem e agora um novo personagem, Deus. O personagem homem foi apresentado como morto, incapaz de salvar a si mesmo, escravo do mundo, do diabo, da sua carne, dos desejos, dos pensamentos. Mas e Deus? Como é apresentado Deus nessa história? Deus é apresentado, irmãos, como sendo rico em misericórdia. Posso ouvir um aleluia? Esse é o Deus a quem eu e você servimos. Ele é rico em misericórdia. E o que é misericórdia? Porque não adianta falar aleluia se você não sabe o que é misericórdia. Não é? Nós precisamos entender o que é misericórdia, irmãos. Misericórdia, agir com misericórdia é não dar a alguém a punição que esse alguém merece. Isso é misericórdia. E o Deus a quem eu e você servimos, o texto apresenta ele para a gente como sendo rico em misericórdia. Agora, quem é que merecia alguma punição? A raça humana. Paulo acabou de falar, por natureza merecedores da ira. A raça humana. A raça humana merecia. Veja como Paulo está preparando o terreno. Ele vai preparando o terreno até que todo mundo fica assim: merecemos a ira. O peso do peregrino está sobre nós, não é? O pecado está pesando, nós merecemos a ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O que esse Deus fez? Irmãos, esse Deus, Ele nos deu vida com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo, porque
Por que Deus deu vida com Cristo a quem estava morto e merecia sua ira? Por que Deus fez isso? Algumas pessoas vão dizer que Deus salva as pessoas porque elas se arrependem e escolhem Jesus. Mas o texto diante de nós, irmãos, deixa claro que aquelas que se arrependem e creem em Jesus, só o fizeram porque antes Deus deu alguma coisa para elas. O que foi que Deus deu para elas? Deus deu vida, porque elas estavam mortas. E Deus deu vida para elas enquanto elas se reformavam. Foi isso que Deus fez? Enquanto elas buscavam ser pessoas melhores, enquanto elas buscavam Deus, querendo ser melhores pessoas, aí Deus viu o esforço delas e falou assim: caramba, essa pessoa aqui, vou derramar a vida do meu filho nela. Foi isso que Deus fez? Não. O texto nos diz que Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele nos deu vida em Cristo, porque Ele é rico em misericórdia e nos amou com um amor enorme. A motivação da ação de Deus não foram as nossas qualidades. O que motivou a ação de Deus em nos dar vida não foram os nossos méritos, as nossas qualidades, mas sim o caráter de Deus. Você percebeu que o versículo 4 foi inteirinho para descrever o caráter de Deus? Rico em misericórdia e com um amor enorme. Ele nos amou com um amor enorme. Tanto que Paulo resume isso, que eu estou falando para vocês, no final do verso 5. Qual é o resumo disso? Pela graça, vocês são salvos. E o que é graça? Se agir com misericórdia é não dar a alguém a punição que essa pessoa merece. Agir com graça é dar algo de bom a alguém que este alguém não fez por merecer. Quando você paga o salário dos seus funcionários, isso é graça? Não. Você está fazendo apenas o que vocês combinaram. Ele fez por merecer e você pagou o salário deles. Mas quando você decide dar um bônus a um funcionário que não fez por merecer aquele bônus, isso é graça. Isso é graça. O mesmo se aplica a mim e a você. Como um ser humano merecedor da ira de Deus é salvo e se torna objeto da misericórdia e da graça de Deus. Como? Por pura graça. Irmãos, às vezes, na ideia do evangélico médio brasileiro, o processo de salvação se parece muito mais. Eu ia falar do processo de draft dos esportes americanos, mas talvez eu vou perder alguns de vocês aqui. Se parece mais com os intervalos de escola. Lembra nos intervalos de escola quando a gente ia tirar time? Lembra? A gente tirava para o ímpar para escolher o time, não tirava? E aí, quem ganhava o para o ímpar escolhia quem? O melhor. Por isso que eu era o último sempre a ser escolhido. Mais alguém comigo aqui? Não é? Nós éramos os últimos, amém? Glória a Deus, pode abaixar, não é? O Leandro sempre o primeiro, não é? As pessoas pensam, ou você era o cara tirando para o ímpar, né? Mas as pessoas pensam que o processo de salvação é assim, Deus escolhendo os melhores. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Ixi, olha lá, ó. Ó, aquele ali, hein? Vem pra cá, amigão. Vem cá, você está comigo. Isso é uma ideia errada, irmãos. Essa é uma ideia maluca que não tem como encontrar base na palavra de Deus. Deus não está em busca dos melhores. Não existem melhores.
Paulo vai dizer em Romanos, citando os Salmos, que não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Por que não há? Porque estão todos mortos. Estão todos mortos. Deus nos faz viver. Ele nos dá graça para que possamos nascer de novo. Irmãos, Paulo aqui está descrevendo teologicamente uma profecia do Antigo Testamento e uma conversa de Jesus nos Evangelhos. Paulo, quando ele diz que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, ele está descrevendo o que Ezequiel viu no capítulo 37 de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Aquele monte de ossos começam a ganhar vida. O que os ossos fizeram para ganhar vida? Os ossos pediram por vida? Os ossos foram a Deus? Não. Deus fala para Ezequiel, profetiza. A palavra de Deus é profetizada. E os ossos começam a ganhar vida. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia. E pelo grande amor com que Ele amou os ossos. Só por isso. E a conversa de Jesus com Nicodemos. Não o Augustus. Não é? Jesus diz a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Graças a Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. É disso que Paulo está falando. O nome disso é graça. Graça que nos capacita a quê? O verso mais famoso desse capítulo, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça. E como essa graça, como essa salvação é operada? Esqueci de passar aqui. Ela é operada por meio da fé. Por meio da fé. E não é um simples acreditar. Deixa eu contar uma ilustração aqui para vocês. Eu tive a oportunidade de fazer estágio durante um período numa cidadezinha que fica na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Quem aqui já assistiu o Pica-Pau? Já assistiram o Pica-Pau? Sabe aquela cachoeira que o Pica-Pau desce de barril? Era lá que eu morei. E aquela cachoeira, ela existe e tem maluco que desce ela de barril, tá? Tem maluco que faz isso. Mas beleza, muitos anos atrás, estavam construindo uma ponte entre os Estados Unidos e o Canadá. Passaram um cabo de aço, e aí tinha um circo na cidade. E o cara do circo queria promover o circo. Então o que ele fez? Sábado, eu vou lá, o malabarista do circo, o equilibrista, desculpa, do circo vai para lá, e ele vai atravessar o cabo de aço. Imagina, notícia que pode virar uma tragédia, lotou lá, né? Todo mundo gosta de ver tragédia. Então o cara lá chegou, ele pegou um carrinho de mão, ele colocou um saco de cimento ali, e ele começou aquele processo de travessia. E ele foi indo, tentando atravessar. E ali, muitos e muitos metros, chegou ao final. E a hora que ele chegou ao final, ele foi recebido efusivamente, alegremente, todo mundo celebrando que ele conseguiu. E aí ele perguntou para o pessoal, quantos aqui acreditam que eu consigo voltar? Mais uma oportunidade de ver tragédia, todo mundo, eu acredito, vai lá, você consegue. O que ele fez? Ele pegou o saco de cimento, ele tirou do carrinho e ele disse, quem senta? Você entende a diferença entre acreditar e crer, meu irmão? Se nós fizermos uma pesquisa no Brasil e perguntar quem acredita em Jesus, a imensa maioria do Brasil acredita em Jesus. É um Jesus que eles fabricaram na cabeça dele. Não é o Jesus apresentado na Bíblia, mas eles acreditam em Jesus. Mas crer, irmãos, é depositar a tua vida no que Cristo fez. Na vida, morte e ressurreição de Jesus. E falar, o meu viver hoje e o meu destino eterno dependem disso. Está nas mãos dele. Foi por mim.
Entende a diferença? Não é um simples acreditar que Jesus, um bom mestre, um exemplo a ser seguido, olha que bonito, entregou a vida por pecadores. Não, ele fez isso por mim. E o que ele fez, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, são a garantia da minha salvação. Se for falso, eu estou perdido, mas eu creio, é tudo o que eu preciso. Eu sento no carrinho, entende? E queridos, essa salvação não vem de nós, ela é um presente de Deus, é isso que Paulo está dizendo para a gente aí, é um dom de Deus. Irmãos, Deus não é como um pai que promete um presente se o filho passar de ano. Deus não é como um Papai Noel que promete um brinquedo se a criança se comportar. Não, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Essa salvação não vem de nós, ela é um presente dado por Deus, como um bom pai, um pai gracioso. Lembra o que é graça? É fazer o bem a alguém que não fez por merecer. Ele não esperou você passar de ano. Ele não te mandou ser um menininho bom. Ele simplesmente decidiu te salvar, quando você ainda estava morto nas suas transgressões e pecados. E Paulo sabe que eu e você, naturalmente, não gostamos dessa ideia. A gente não gosta dessa ideia de salvação pela graça, sem mérito nenhum. O nosso sistema operacional, ele é o sistema operacional do mérito. A gente gosta de ter alguma coisa para apresentar para Deus. Para que Deus possa bater nos nossos ombros e falar: que isso, hein, Filipão? Muito bem, garoto. Mas Paulo, como bom professor, ele vai repetir essa mensagem que é tão importante, agora de uma outra forma, através de uma negativa. Ele disse assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. E ele repete, verso 9: não por obras, caso vocês ainda não tenham entendido. Não é? Não por obras. Qual é a sua parte na obra de salvação? Pecar para que Deus te salve. Não é? A nossa parte é nenhuma. Não tem nenhuma ligação com nada que você possa fazer. Nada. Zero. Nada do que você fizer vai ser capaz de te salvar. Não é pelas obras. Aliás, quando você tenta ser salvo pelas obras, a palavra de Deus chama de trapo de imundícia. Sabe o que era um trapo de imundícia? Era o pano que aparava a menstruação das pessoas na época, das mulheres. Sabe o que é a menstruação? Menstruação é o sinal de que aquele mês não existe vida dentro do corpo daquela mulher. Não é isso? É o sinal. Quando Isaías escreve dizendo que quando a gente tenta chegar até Deus por meio das nossas obras, ele está dizendo que isso para Deus, as nossas obras, como tentativa de mérito para sermos salvos, elas não têm vida e elas fedem. Elas não são o aroma de Cristo em nós. Por que, irmãos? Por que não é pelas obras? Está aí. Está vendo? Para que ninguém se glorie. Deus não divide as obras dele com ninguém. A glória dele, desculpa, com ninguém. Imagina a situação aqui. Lá na igreja, a gente criou o hábito de começar o curso de novos membros com uma prova. A gente dá a prova antes do curso, para a gente saber como é que a pessoa chegou. São 3 perguntas muito simples que a gente faz para elas. A primeira pergunta lá na provinha é: o que alguém precisa para ser salvo? 3, ainda é múltipla escolha. Letra A,
crer na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Letra B, crer em Jesus e praticar boas obras. Letra C, não sei. Pergunta 2, essa é a mais difícil, discursiva. Se você morreu hoje e Deus te perguntar por que eu devo deixar você passar a eternidade comigo, o que você diria a Ele? Pergunta 3, só sim ou não, você tem certeza da sua salvação? 3 perguntas simples, simples. Sabe o que a gente encontra, irmãos? Nós encontramos pessoas com anos de igreja. De todo tipo de igreja. Batista, presbiteriana, pentecostal. Chegando lá e respondendo, a primeira pergunta eles respondem com letra B. É crer em Jesus e praticar boas obras. A segunda pergunta eles respondem assim: porque eu me esforço muito para ser uma boa pessoa. E invariavelmente, quando essas respostas vêm, a terceira resposta sempre é: você tem certeza da sua salvação? Não. Porque lá no fundo, a pessoa que crê na salvação, Cristo mais obras, sabe que ela não é tão boa assim. Ela sabe disso. Ela sabe que ela falha. E por isso ela vive numa eterna incerteza, insegurança da sua salvação. Porque depende dela. Depende dela. Teve uma vez que um rapaz, vindo de uma igreja batista, chegou lá, e nessa época, a igreja era bem menorzinha, a gente fazia essa prova em formato de entrevista ainda com os presbíteros. E na pergunta ali, estava ele e a esposa, a gente perguntou para ele, né? Irmão, você chegar diante de Deus, tal, o que você falaria para ele? E aí ele muito convicto e muito sincero, mas errado. Né? Ele virou para a gente e falou assim: eu falaria para Deus que eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. E aí ele viu a nossa cara quando ele falou isso, né? Tipo assim, E aí ele estava tão convicto disso, pastor Leandro, que ele virou para a esposa dele e falou assim: não é, meu bem? Não é que eu sou uma pessoa boa? Cara, o cara para falar isso para a esposa, o cara está muito convicto de que ele é bom, mas muito convicto. Ele falou assim: porque às vezes eu volto para casa só de bermuda. Eu saio e eu entrego meu chinelo para alguém que precisa, eu tiro a camiseta e dou para alguém que precisa. Ele se entendia uma pessoa boa. E a salvação dele estava baseada nisso. Imagina Deus, imagina irmãos, que eu chegue diante de Deus e Deus me pergunte isso e eu fale para Ele: Deus, está me reconhecendo não? Nascido na igreja batista, batizado ao 8º ano de vida, que batista, né? Não é dia, é ano. Batizado ao 8º ano de vida, nunca perdi uma EBD, não é? Fiel, embaixadores do rei, não é? Todo o pacote que você pode imaginar. Dizimista desde os 14 anos. Deus, abandonei o concurso público para ir para o seminário, Senhor. Seminário internato. Saí da minha terra, da casa da minha parentela. Fui para a terra que o Senhor me mostrou, onde não jorra leite e mel, mas cresce piqui. Deus, por favor, não é? Já viu meu Instagram? Vamos dizer que Deus olhasse para mim e falasse assim: caramba, não tinha percebido. Mas que currículo! Por favor, entre no meu reino. Irmãos, quem levaria a glória da minha salvação? Eu mesmo. Eu levaria a glória. Foi tudo que eu fiz. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém.
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Obviamente, o versículo 10 vai dizer que nós somos criados para a prática de boas obras. Essa é a grande diferença. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as obras. Não é? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Acho que aqui a gente conseguiu responder as duas questões que a gente tinha. A incapacidade do homem natural. O homem é capaz de conseguir fazer alguma coisa para se salvar? A necessidade da graça, um fator essencial para a salvação. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas essa palestra não era sobre a soberania de Deus na salvação? É, mas eu ainda não terminei a palestra. Ainda tenho muito tempo, não é, pastor Leandro? Muito tempo, não é? Mas para fundamentarmos a soberania de Deus, primeiro nós precisávamos deixar claro a completa incapacidade do ser humano. Primeiro nós precisávamos deixar claro a nossa antropologia. Porque se a sua antropologia for otimista, a doutrina da soberania de Deus não faz o menor sentido. Não precisa dela. O homem é capaz. O homem pode. A graça de Deus deixa de ser essencial. Tendo colocado esse fundamento, eu quero te convidar a voltar uma página na tua Bíblia. Para Efésios capítulo 1. Para ali, nós podemos enxergar com clareza a soberania de Deus na salvação de homens mortos. Nós vamos começar com o versículo 3 de Efésios 1. Paulo está começando o corpo da carta. Ele se apresentou, saudou, e agora ele vai começar o corpo da carta. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa adorando, bendito, é isso? Ele está falando bem de Deus, ele está bendizendo a Deus, ele está elogiando a Deus, está louvando a Deus. E ele começa assim por alguns motivos. O primeiro motivo que Paulo elenca, porque Deus deve ser louvado, é que ele nos abençoou. Veja que o verbo está no passado. É um fato realizado. O cristão, irmãos, não é um caçador de bênçãos. Não. O cristão é um adorador completamente abençoado. Ele não está em busca de bênçãos. Porque ele já foi abençoado, ele adora. O relacionamento do cristão com Deus não é um relacionamento em busca de bênçãos, mas um relacionamento de gratidão por todas as bênçãos que já foram derramadas. E é importante notar que essas bênçãos são bênçãos, olha para o texto, são bênçãos espirituais. As bênçãos de Deus para a igreja, o povo de Deus, são bênçãos espirituais. Assim são as bênçãos em Cristo. As bênçãos que temos por estarmos em Cristo são bênçãos espirituais. Em contraste com as bênçãos que foram prometidas a Israel por meio de Abraão e de Moisés, que eram bênçãos, muitas delas, materiais. E aqui eu creio que talvez esteja a maior confusão da igreja evangélica brasileira. Talvez esse seja o maior problema da igreja evangélica brasileira, um entendimento equivocado do Antigo Testamento, das alianças do Antigo Testamento, de como Deus lidou com o seu povo lá e como ele lida com o seu povo cá. É esse tipo de entendimento errado que faz evangélicos marcharem ao redor de uma cidade achando que onde a planta do pé deles pisar, vai ser deles. É o entendimento de pegar as promessas materiais do Antigo Testamento e trazerem elas automaticamente, diretamente para a igreja. É disso que surge profecias do tipo, eu profetizo que o Brasil será a nação cujo Deus é o Senhor.
É um entendimento errado. Por que é um entendimento errado, irmãos? Porque hoje o povo de Deus é um povo formado por gente de toda raça, tribo, língua e nação. Deus não tem uma nação física. O povo de Deus como nação física, Israel. O Israel físico, o Israel espiritual. O Israel físico tinha promessas de bênçãos terrenas, físicas. O povo espiritual de Deus, a igreja de Deus, não usufrui de promessas físicas, mas de promessas de bênçãos espirituais, que são muito superiores. Irmãos, não existe nenhuma passagem bíblica direcionada à igreja em que é feita qualquer promessa de bênção material àqueles que estão em Cristo. Pelo contrário, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Tereis aflições. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A única promessa material que Jesus faz é de te dar o que comer e o que vestir. E ele te ordenou que se ele fizer isso é para você ficar satisfeito. Não é para você ficar com o punho em riste dizendo, mas eu determino mais. Não, é para você ficar satisfeito. Irmãos, esse evangelho barato que é cantado pelos cantores de música gospel, este evangelho que diz que você vai prosperar, que agora é a sua hora, que Deus vai te fazer crescer, meu irmão, minha irmã, para. O que Deus quer te dar são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E você fica correndo atrás de carro, de casa, de cargo. Você se contenta com muito pouco. As bênçãos são todas dadas por Deus Pai, em Cristo. E elas são espirituais. Irmãos, é a Trindade em ação, nos abençoando com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós vimos que fomos abençoados por Deus Pai, com todas as bênçãos espirituais em Cristo, mas que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas? Por que nós recebemos? Qual o objetivo de termos recebido essas bênçãos? Cada uma dessas bênçãos é um motivo para louvarmos e glorificarmos a Deus. Que bênçãos são essas? Olha para o versículo 4. Primeira delas, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. A primeira bênção que recebemos nos foi dada antes mesmo que qualquer coisa além de Deus existisse. Antes de criar os anjos, antes de criar os céus e a terra, antes de criar o universo, Deus nos escolheu em Cristo. Rapaz, tinha que dar uma rajada de glória agora. Paulo alista a escolha de Deus como a primeira bênção espiritual a ser destacada, pela qual Deus deve ser louvado. Deus é bendito, lembra que Paulo falou lá no começo? Bendito Deus. Por quê? Porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. E Ele nos escolheu para quê? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Não é uma opção. Se você está em Cristo, você será isso. Você é e você será isso. Deus nos escolheu para isso, e aqueles a quem Ele escolheu vão ser apresentados em Cristo Jesus santos, irrepreensíveis, inculpáveis, diante da presença de Deus. Isso não quer dizer que nós não pecamos mais. Mas isso quer dizer que aqueles que foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus, eles vivem hoje em uma santificação crescente. Essa é a marca. Essa é a marca de alguém que foi eleito. É uma santificação progressiva, onde cada dia nós buscamos parecer mais e mais com Jesus Cristo. E esse processo de santificação só terá fim quando a nossa vida aqui na terra acabar. Aí então seremos apresentados diante de Deus, santos e irrepreensíveis. Mas tem mais bênção. Olha o versículo 5. Em amor nos predestinou. Essa palavrinha que Paulo usa, né? Para sermos adotados como filhos.
Irmãos, antes mesmo de nascermos, Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Nós, que como o próprio Paulo, no mesmo texto, diz aos Efésios, nós que estávamos mortos e éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas em amor, porque Deus é rico em misericórdia, Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Inimigo fui, agora estou à mesa. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é fantástico. Sabe o que isso significa? Isso significa, irmãos, que apesar de meu pai já ter falecido, eu não sou um órfão. Eu tenho um Pai Celestial que escolheu ser o meu Pai antes da fundação do mundo. E o meu Pai é o Senhor do universo, que em amor me escolheu e me predestinou para ser seu filho. Isso significa que se você foi abusado ou abusada por seu pai, isso significa que se você tem um pai frio que não demonstra amor, se você foi abandonado por seu pai, você pode encontrar o verdadeiro amor em Deus, que nos escolheu e nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos. Olha como isso é prático, irmãos. Olha como isso muda nossas vidas. Deus não é um carcereiro no corredor da prisão, esperando uma oportunidade de te dar uma surra. Deus é um pai que olhou para você da eternidade passada e te amou sem que você merecesse ser amado. Devemos ou não glorificar a Deus por isso? Mas tem mais, olha para o verso 7. Nele temos a redenção. Ixi, parou aqui, ó. Aí, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Nossos pecados foram perdoados em Cristo. No sangue de Cristo nós fomos redimidos por causa das riquezas da graça de Deus. Irmão, sabe o que isso significa? Isso significa que você não precisa de sabonete de arruda. Não precisa. Você não precisa de sabonete de arruda para se lavar do pecado. Você não precisa da água santa de Israel. Não precisa. Você não precisa pegar o suor do apóstolo. Você não precisa do carnê do missionário. Não. Você foi redimido pelo sangue purificador de Jesus Cristo. De forma gratuita. Essa palavrinha redenção, ela está ligada ao pagamento de um resgate. Nós fomos resgatados e o preço deste resgate foi o sangue do Filho de Deus sendo derramado na cruz do Calvário. Por isso que os pecados em nossas vidas precisam ser tratados com seriedade, porque os nossos pecados custaram o sangue do Filho de Deus. Não diminua a gravidade dos seus pecados. Não pense que é só um pecadinho. A graça não leva a uma vida de libertinagem. O entendimento correto da graça de Deus leva a uma vida de busca intensa por santidade. Porque a gente sabe que a graça, que é de graça, custou caro para o Filho de Deus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Mas tem mais bênção espiritual. Eita pai que não para de dar bênção para os filhos. Versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Irmãos, eu e você, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando? Quando isso aconteceu? Quando nós fomos batizados pelo Espírito, a gente buscou o Senhor, fomos salvos, aí ficamos buscando a Deus, e aí quando a gente buscou bastante a Deus, a gente... Não, olha o que Paulo diz. Quando foi? Olha para a tua Bíblia. Quando foi que você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Quando vocês ouviram e creram no Evangelho.
É naquele momento, no momento da justificação, ali o cristão é selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, é um selo, selados com o Espírito Santo, somos de Deus, estamos garantidos, estamos guardados até o dia da nossa redenção. Uma pergunta: como é que você sabe se você foi selado com o Espírito Santo da promessa? Qual é a marca? Qual é o fruto de alguém que foi selado com o Espírito Santo da promessa? Gálatas 5:22 me diz que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, esses são os resultados da ação do Espírito Santo na vida daqueles que são selados por Ele. Essas marcas estão presentes na sua vida? Essas marcas estão em uma crescente na sua vida? Elas são o fruto. Elas são o fruto de alguém que foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Se você é um verdadeiro cristão, se você já foi redimido e perdoado, você também foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele a garantia de que pertencemos a Deus e receberemos a nossa herança. Devemos louvar a Deus por isso. Mas ainda existem duas perguntas que precisam ser feitas, para que a gente possa responder, para que nós possamos ver a resposta no texto que estamos estudando. A primeira delas é por quê? Por que nós recebemos essas bênçãos? Por que Deus nos escolheu nele para sermos santos? Por que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos? Por que Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa? Será que Deus olhou para você e para mim, viu quão bons nós éramos, quão capazes de agradar a Ele, e então decidiu nos abençoar? Será que foi que Deus olhou para algo que estava à frente e decidiu nos abençoar? Será que Deus anteviu algo que nós seríamos? Vamos ver o que motivou, o que causou as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 5 diz assim. Opa, peraí, me perdi aqui. Aqui, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Alguém pode traduzir isso aqui para o português claro? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Né? Conforme o bom propósito da sua vontade. Porque Ele quis. Olha para o versículo 8. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Agora olha o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Porque Ele quis. Irmãos, muitos de vocês passaram um bom tempo sendo intoxicados com um evangelho onde o homem é o centro. Onde as respostas são encontradas no homem. Mas, irmãos, a verdade é que o verdadeiro evangelho tem Deus no centro de tudo. Imagine que a resposta para essa pergunta do porquê Deus nos escolheu, porquê Ele nos predestinou para sermos filhos, porquê Ele nos selou do Espírito Santo, imagine que a resposta dessa pergunta estivesse em um baú, como de um tesouro. Irmãos, quando a igreja evangélica ensina que quando você abre esse baú, boa parte da igreja evangélica, quando você abre esse baú para ver qual é a resposta do porquê que Deus fez isso, você encontra o que lá dentro? Um espelho.
Ah, que bonito, olha só. O centro de Deus é você. Quando nós abrimos esse baú, o que vemos não é um espelho. Não é um espelho que faz de nós a resposta para os porquês de Deus, como se Deus reagisse a nós. Mas quando abrimos esse baú, encontramos o próprio Deus. Ele está lá dentro. Ele é o motivo do agir dele. Ele age por causa dele, motivado por ele e não por nós. Nós não somos o centro de Deus. Ele é. Mas ainda temos mais uma pergunta a ser respondida. A pergunta é: para quê? Para que nós recebemos estas bênçãos? Olha para o verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. O pastor Fabiano começou o culto hoje falando que teologia que não desemboca em doxologia não serve para nada. Teologia que não desemboca em adoração não serve para nada. Olha aí, Paulo. O Paulo concordava com o Fabiano. Ou, quer dizer, o Fabiano, né? Aprendeu com o Paulo. Para o louvor da sua gloriosa graça. Veja o verso 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Veja o verso 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, Deus não é apenas a fonte e o meio da salvação, Ele também é o objetivo da nossa salvação. Nós somos salvos para louvarmos e glorificarmos a Ele. Nós somos salvos para Ele. Percebe quem é o centro? Percebe por que Paulo vai louvar em Romanos 11, dizendo: pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. O centro de Deus não somos nós, o centro de Deus é Ele, a sua glória. E se estamos em Cristo, não podemos fazer de nós mesmos o centro de nossas vidas. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados para sermos filhos e selados com o Espírito Santo, para vivermos para o louvor da glória de Deus. E Deus faz tudo isso soberanamente, uma vez que o objeto no qual Deus efetua tudo isso está morto nos seus delitos e pecados. O Deus que escolheu, predestinou, deu vida, derramou graça e misericórdia, deu fé, selou com o seu Espírito, para que vivamos para o louvor da glória dele. Irmãos, em qualquer sociedade, só existe espaço para um soberano. Seja em uma suzerania, em um reino ou em uma ditadura, só existe lugar para um soberano. Todos os demais são vassalos. O mesmo ocorre no universo, nas igrejas e no coração do homem. Só existe espaço para um Senhor, um soberano. E o único a quem pertence esse local é o nosso Deus Salvador. Certifique-se que você não tem colocado ninguém no trono que pertence a Deus, na igreja dele e na salvação daqueles que ele comprou com o sangue do seu Filho. Ou o homem é soberano no processo de salvação, ou Deus é. Não tem como. Ou Deus é soberano, ou o ser humano é o soberano. Não tem como dividir soberania. É ou um ou outro. A soberania de Deus na salvação nos humilha. Uma vez que temos que reconhecer que não tivemos papel nenhum em nossa salvação. E isso é ótimo. Porque nos coloca em nosso, está faltando um S ali, em nosso lugar. E garante que toda a glória da nossa salvação seja dada a Deus. É tudo dele, irmão. É tudo dele, irmã. Foi ele que fez. Foi ele quem fez. Pastor, mas e a responsabilidade humana? Eu vou terminar com isso, eu já estourei meu tempo, tem muito tempo, né? Pastor Leandro está feliz comigo.
Abre sua Bíblia rapidinho aí em João 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vou ler os versos 39 e 40. Jesus falando, o nosso soberano Senhor. Ele fala assim, ó: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Por que eles não estavam indo a Jesus? Segundo as palavras de Jesus? Porque eles não queriam. Não é isso que Jesus está dizendo, irmãos? Não precisa ter medo, não. Se Jesus falou, é verdade. Tá bom? Eles não iam a Jesus porque eles não queriam. Está com a Bíblia aberta aí? Precisa nem mudar de página. Capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que quem não vai a Jesus não vai a Jesus? Porque o Pai não atrai. Contraditório, né? Irmãos, todas as grandes doutrinas da fé cristã possuem um paradoxo irreconciliável na mente humana. Eu e você não conseguimos conciliar eleição soberana de Deus com responsabilidade humana. Mas a Bíblia ensina as duas coisas. O que a gente faz? Afirma as duas coisas. Mesmo que não entendamos. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo, alguém pergunta para o MacArthur, pede para ele explicar isso. Ele fala: você está doido? Como é que eu, com essa mentezinha finita minha, vou conseguir explicar um negócio desse? Mas olha o versículo 37 de João 6. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você está vendo aí por que a gente prega o Evangelho? A gente prega o Evangelho porque aqueles que Deus deu a Cristo vão a Cristo. E Cristo não os rejeitará. E eu e você não sabemos quem são esses. Por isso que a gente faz? A gente prega o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho confiantes de que aqueles que o Pai me deu virão a mim. Aqueles que o Pai deu ao Filho serão despertados, nascerão de novo, crerão na mensagem que pregamos, e Cristo não os rejeitará. Irmãos, essa é a maravilha do Evangelho da graça do Deus soberano. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela clareza com que o Teu servo Paulo nos instrui, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ali conhecemos melhor quem nós somos, conhecemos melhor quem Tu és, conhecemos melhor como o Senhor age no processo de salvação de seres humanos que estavam mortos. Somos humilhados, Deus. Somos humilhados e o Senhor é exaltado. E isso é próprio, é bom que isso aconteça, é o que deve acontecer. Para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Levanta um exército de homens e mulheres pelo Brasil afora, que com ousadia, com intrepidez, com temor e com fé, preguem o Evangelho da graça de um Deus soberano. E a nação brasileira, a igreja brasileira, se converta ao único Deus verdadeiro, seja salva
pela graça, por meio da fé. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.